Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o do 120º. Toda sexta-feira aqui o resumão de notícia com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato, do Sandro, do Davi, do Antônio. Muito obrigado a vocês pelas sugestões de pauta para a gente fazer esse resumão aí de notícias sobre Apple e um pouco de tecnologia, um pouco mais geral aí para vocês. Bom, a gente sempre começa aí com as notícias históricas, né, da Apple, e a gente tem ali no dia 29 de novembro de 95 a Pixar abrindo o seu mercado, né, de capitais ali, de papéis dentro da bolsa, o famoso IPO, e tornando o Steve Jobs milionário, mais uma bilionário, né, milionário ele já era, tornou ele bilionário. A Pixar era um grupo de malucos que tinha uma ideia de animação, utilizando computadores e tal, desenvolvimento de máquinas e de softwares e de roteiro também, né? Que era pequenininha e fazia parte da LucasArts, né, do George Lucas, para quem não conhece, aí o camarada que criou Star Wars, etc. E aí o Steve Jobs ficou sabendo dessa Pixar, dessa microempresa ali dentro, ficou interessado e acabou comprando, convenceu aí o George Lucas, que não dava muita atenção para ela, a comprar por 5 milhões de dólares. O cara comprou 5 milhões de dólares e tornou-se o maior acionista da empresa. Entrando ali, ele se apaixonou pelo esquema de trabalho, pela ideia dos cabeças ali da Pixar, né? E aí a gente já sabe a história, os caras lançaram Toy Story, né? Foi o primeiro filme deles lá. E só para vocês terem uma ideia, o Steve Jobs pagou 5 milhões de dólares para comprar praticamente 80% da empresa, né? Só o Toy Story arrecadou aí mundialmente 358 milhões de dólares. E quando foi feito o IPO, quando foi feita a abertura, cada papel, cada ação da Pixar fechou valendo 39 dólares, com um total de 4,8 milhões de ações. Então faça as contas aí e veja quanto que foi aí para o bolso do Steve Jobs. Realmente uma tacada certeira dele aí, uma visão de mercado, uma visão de futuro absurda e também, né, uma oportunidade com uma equipe fantástica, né? Não tem como não falar do Lasseter e enfim, de toda a galera lá da Pixar, que é realmente muito talentoso, não só na parte de hardware e tal, de tecnologia, mas também nos roteiros, que é uma coisa absurda, né? Bom, temos também aí o dia em que foi feita a ligação entre a Next e a Apple. Nessa época, foi em 25 de novembro de 96, o Steve Jobs estava fora da Apple, tinha sido mandado embora, convidado a sair da Apple, e ele, depois de um tempo, ele fundou a Next, que era a empresa dele, e eles começaram a fazer um sistema operacional do zero, né? Que era o Next Step. Esse sistema operacional teve um fundamento todo em Unix, né? Enfim, e foi a base do sistema operacional que nós temos até hoje, do macOS 10, que depois acabou virando 11, 12, 13, etc., né, que nós estamos hoje. E o que aconteceu? Nessa época, a Next tinha essa parte de sistema e tinha a parte de hardware também, fazia os computadores. Mas eram computadores muito caros, voltados para a linha de pesquisa, de universidades, etc., laboratórios e tal. Não era uma máquina para qualquer um, era uma máquina muito potente, muito cara, e já tinha desencanado de fazer hardware, eles estavam focando na parte de software. E aí, um belo dia, um engenheiro de nível médio ali, chamado Garrett L. Rice, ele entrou em contato com a Ellen Hancock, lá da Apple, que era a chefe de tecnologia. Era CTO, né? A chefe de tecnologia da Apple. Ele despretensiosamente ligou para Ellen sem, aparentemente, nem sem ninguém saber, sem a autorização do Jobs, etc. O Garrett ligou para Ellen e falou assim: escuta, Ellen, aqui é da Next e tal, e será que vocês não têm interesse em licenciar aí o Next Step? E aí, de repente, foi a primeira sementinha. Então esse foi o dia, 25 de novembro de 96, foi o dia desse telefonema do Garrett para Ellen. E a partir dali, as coisas começaram a se desenvolver dentro da Apple. No final do ano
o Steve Jobs já estava conversando com o Gil Amelio, que era o CEO da Apple nessa época. No fim do ano ele já estava visitando de novo o campus da Apple, né, a sede da Apple, o que ele não fazia há quase 10 anos, né, etc. E aí a gente já sabe qual é a história. O Gil Amelio trouxe o Steve Jobs, comprou a Next, comprou o Next Step, modificou todo o fundamento do sistema operacional da Apple daquela época, e a gente vê o sucesso que foi. A melhor tacada que a Apple podia ter feito era trazê-lo de volta, porque a Apple naquela época estava a 90 dias da bancarrota, né? Mas 90 dias era falência. Temos também o QuickTime. O QuickTime é um programinha que a gente acaba não dando muita bola aqui no Mac, já vem com o Mac, é um player, né, é um tocador de vídeo, porém esse camaradinha revolucionou toda a indústria de filmes, a indústria digital de filmes, né? Antigamente a gente ficava ali no VHS, né? No DVD, né? Quem lembra aí de ir nas locadoras e escolher o filme e pagar multa porque não rebobinou o VHS? Quantas multas você não pagou por não rebobinar o VHS, né? Ou por demorar para devolver a fita e etc. A gente ficava lá, sexta-feira, 6 horas era o dia de ir na locadora e escolher uns 2, 3 filmes ali para o final de semana, não é verdade? O QuickTime ele acabou tornando possível os filmes dentro dos computadores, né? E hoje a gente vê a indústria mudou aí de ponta cabeça por conta disso. Para vocês terem uma ideia, a cada 3 dias 1 milhão de cópias eram feitos download ali do QuickTime, tanto no Mac quanto no PC. No final do ano, no final do primeiro ano, 100 milhões de downloads. Então o QuickTime aí acabou massificando a parte de filmes dentro do computador. Antigamente a gente não conseguia assistir filmes no computador, né, pessoal? Teve que ter um monte de modificações de codecs, etc, para que o computador pudesse tocar vídeo. A gente tem também agora, acho que essa é a última histórica, no dia 27 de novembro de 2012, o senhor Richard Williamson. Ele era o chefe, coitado, ele era o chefe do Apple Maps, dos mapas da Apple, e foi o dia que ele foi limado da Apple, ele foi mandado embora da Apple pelas grandes falhas que estavam acontecendo com o Apple Maps. Foi no começo dessa corrida de mapas, né? Já existia o Google Maps já estava um pouquinho na frente, a Apple tentou vir atrás com o Apple Maps, só que esse camarada e a equipe ali acabou pisando na bola com relação aos dados dos mapas, né? Então tinha foto que não encaixava dos mapas, como a gente vê aqui na imagem, e principalmente as rotas erradas. Então a rota mandava você virar para a direita e na verdade era para a esquerda. Enfim, teve vários problemas. Isso foi aí um caso que ventilou pra caramba na mídia, e o camarada foi mandado embora aí, o Richard Williamson, esse mesmo, Richard Williamson. Depois, um pouco mais tempo pra frente, o Scott Forstall, que era o chefão ali do iOS, acabou também fazendo um acordo com a Apple e indo embora, né? Porque ele na verdade era o grande chefe ali dessa produção toda do Apple Maps, e ele se recusou a vir a público e pedir desculpa. Ele falou, não vou pedir desculpa de nada não, né? Enfim, as tretas deles lá, né? Ele saiu da Apple, teve um contrato ali, uma cláusula de silêncio, que ele não podia falar sobre a Apple durante vários anos, enfim. Não se ouve mais falar do Scott Forstall. A gente sabe que ele voltou para Broadway, ele tinha ligações ali com a arte, os pais eram artistas, etc. Ele acabou investindo um pouco em algumas peças, etc. Mas pouco se escuta a respeito do Scott Forstall. E ele parece que era um cara com uma ascensão ali bem proeminente dentro da Apple, né? Enfim, acabou acontecendo isso. Agora a gente vai para as notícias da semana. A gente tem atualizações de segurança que acabou de ser lançadas. Então 17.1.2 para o iOS, também para o iPad. A gente também tem a atualização para o macOS Sonoma 14.1.2, que corrige falhas de segurança, principalmente na parte de navegação, né? A gente sabe que a maior parte das vulnerabilidades dos sistemas operacionais é na parte de navegar.
O computador tem que lidar com o servidor, tem que enviar e receber pacotes de informação, e às vezes nesses pacotes de informação algum código malicioso pode acontecer, pode rodar de forma inadvertida e comprometer informações do seu sistema. Então a Apple sempre vai trazendo atualizações, faça as atualizações. Essas são atualizações menores, são atualizações pequenas, mas é sempre bom a gente manter o backup atualizado, tá bom, pessoal? Então faça o backup, depois faço a atualização. O Google Chrome também lançou atualização por uma falha de segurança crítica, eles chamam de Zero Day, né? É uma falha que existe desde o primeiro Google Chrome, desde a primeira versão do Google Chrome já existe essa falha, que foi descoberta e o pessoal já corrigiu. Então quem usa o Google Chrome atualize também. Eu sei que ele tem um esquema de atualização automática, mas checa lá se ele realmente está atualizando para você não comprometer aí a tua navegação, para quem gosta de navegar pelo Google Chrome. Eu não gosto muito não, eu prefiro o Safari, mas cada um sabe com que navega, né? Eu prefiro usar o Chrome só para coisas muito específicas e eu volto correndo para o Safari, que eu me sinto mais seguro, mais rápido, mais ágil aí no dia a dia. Sei que ele não abre tudo, o Google Chrome também não abre tudo. Então eu tenho 3, 4, às vezes até 5 navegadores na máquina para poder resolver esses problemas todos. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, o Google Drive também com problemas, tá, pessoal? Não é todo mundo, mas boa parte das pessoas que estavam tendo problemas de sincronização com o Google Drive resolveram fazer um procedimento muito simples, que inclusive eu geralmente faço isso quando dá algum tipo de problema, que é desconectar a conta e conectar de novo, né? Recomeçar a sincronização do Google Drive. O que acontece? Não pode fazer isso nesse momento. Se você está tendo problema com o Google Drive, tanto no Windows quanto no Mac, não desconecta a sua conta, porque tem muitas pessoas que, quando fazem isso, os arquivos misteriosamente vão embora. E como a gente sabe, a nuvem não é um backup, a nuvem é um lugar que você coloca teus arquivos, ele não é uma duplicata dos teus arquivos, tá? O backup é o Time Machine, ou então um HD que você duplica os seus arquivos, você arrasta os seus arquivos para lá. O Google Drive, ele ou como qualquer outra nuvem, ele é um repositório, ele é um lugar onde você coloca os teus arquivos para você tê-los à disposição através da internet de outros dispositivos. Então apagou de lá, você perde, né? E o que acontece, tem muita gente reclamando, é que na hora que faz esse desconectar e reconectar, os arquivos simplesmente desapareceram e os caras não estão conseguindo recuperar. Você imagina a dor de cabeça disso. Então se você está tendo problemas com o Google Drive, não desconecte a sua conta, porque você pode perder seus arquivos. Espera que o Google está correndo atrás do prejuízo aí para poder corrigir essas falhas de sincronização sem perder os arquivos de ninguém, tá bom? Bom, existem aí alguns rumores de que a Apple já estaria desenvolvendo a segunda geração do Apple Vision Pro, e inclusive uma versão mais barata. Quem assistiu ali a minha live, né, a respeito do Vision Pro, eu falei a respeito disso, né, um preço muito caro logo no começo, assim como foi o iPhone também. E isso iria trazer para o normal. A diferença é que ainda nem lançou, né? Nem chegou ainda o Vision Pro efetivamente às prateleiras, né? Mas a gente com certeza já tem a equipe trabalhando ali numa segunda geração e também numa geração mais barata para poder atingir o público normal, né? Porque $3.500 não vai ser todo mundo que vai conseguir ter um negócio desse. Realmente é um produto experimental esse primeiro. Então aguarde que deve sair aí um mais barato, com certeza, para a gente poder experimentar essa nova tecnologia, essa nova forma de interagir aí com os computadores, né? Muito legal. Um outro rumor dizendo que isso aí veio lá, acho que veio da China, se eu não me engano, do Tech Reeve. A gente não sabe muito bem quem é esse cara, não, é japonês.
Não, ele está dizendo, exatamente, ele está dizendo que um japonês da cadeia de suprimentos de modem 5G está dizendo que a Apple jogou a toalha, não vai mais fazer o modem 5G dentro de casa. Né, parece que muito difícil, eu já falei essa notícia várias vezes, a Apple está fazendo, né, semana que vem, a Apple encontrou dificuldades, atrasou, não vai fazer mais, só para o ano que vem, né, parece que jogou a toalha. A notícia, o rumor que a gente tem hoje é que a Apple realmente jogou a toalha, não vai mais fazer, não vai mais gastar tempo tentando produzir o seu chip, vai acabar comprando da Qualcomm mesmo, como sempre comprou. Não sei, vamos ver, pode ser aí uma trucada no mercado aí, ou na própria Qualcomm, e de repente aparece com o chip pronto. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, né? A Apple também terminando a parceria com a Goldman Sachs com relação ao cartão. A Apple lá nos Estados Unidos tem o cartão da Apple, esse branquinho, e parece que é uma corrida, uma briga enorme para conseguir esse cartão. Não é todo mundo que tem que ter um certo conjunto de fatores ali dentro da Goldman Sachs para você conseguir o cartão, etc. A Goldman Sachs reclamando que os clientes da Apple estavam dando muita dor de cabeça para eles e tal, etc. Enfim, aquele noivado acabou. A gente não sabe se a Apple vai continuar com essa história de Apple Card, se vai contratar um outro banco para poder fazer o gerenciamento disso, mas enfim, a parceria da Apple com a Goldman Sachs realmente acabou. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. A Apple deve continuar porque acabou virando um banco, né? A Apple por conta disso, o Apple Pay, etc. Então agora você pode até depositar o dinheiro na conta da Apple. Então é uma estratégia para ter mais uma forma de lucro ali, né? E não tem como, não tem melhor negócio que você ter um banco, não é verdade? É o que o pessoal diz por aí. Agora aqui a gente vai falar a respeito do Google de novo. O Google está sendo alvo aí de denúncias com relação ao teu esquema de publicidade, né? Então a pessoa paga a publicidade, estabelece lá os parâmetros, eu quero para tal tipo de pessoa, para tal lugar, tal faixa etária, tal classe social, etc. E o pessoal tá fazendo uma análise a respeito da onde está indo essas propagandas e parece que o Google não está entregando exatamente onde as pessoas estão pedindo para entregar. Estão entregando em sites de pornografia, em sites de pirataria, em sites que têm acusações sérias ali de desvio de conduta e etc. e tal. Enfim, né, a gente fica na mão dessas empresas, né? Quando é em uma agência de propaganda, em publicidade, antigamente, existia uma empresa que fazia o controle das mídias, né? Então você fazia um plano de mídia, então a publicidade vai sair em tal jornal, em tal revista, em tal televisão, tal horário, tal dia e tal. E existia uma empresa ou um departamento dentro da agência que fazia o check, que conferia essas publicações, né? Então você tinha o plano e você tinha o que foi entregado, o que foi realizado. A diferença é que o Google, o Instagram, o Facebook, etc., você paga para eles, eles dizem que entregam, eles te trazem o resultado, né, e você tem que acreditar. Né, e então, o pessoal está vendo ali que não é tão verdade assim aonde que eles estão entregando. Né. Eu já tinha as minhas dúvidas, sempre fiquei com o pé atrás a respeito disso, porque é exatamente isso, quando você paga para aquela empresa e aquela mesma empresa te dá o relatório do resultado e tal, é um pouco de ingenuidade, ainda mais se tratando de empresas que trabalham com os nossos dados, né? Já tem ali essas informações, a gente já sabe que trabalha com os nossos dados sem muito aviso, né? Meio que por debaixo do pano. Então vamos ver o que vai dar esse estudo aí que estão fazendo com relação a essas entregas do Google com relação às propagandas. E não vai parar por aí, eu aposto. Aí tem um artigo muito interessante do Emil Scandal falando a respeito da inteligência artificial, né, que é a nova revolução que está acontecendo na informática, né, e os trabalhos que podem ser substituídos pela inteligência artificial. Está todo mundo falando sobre isso, mas foi sempre assim, né, pessoal? Toda revolução
tecnológica principalmente, quem está no status quo fica preocupado, né? Então, quando o Ford inventou, não, né, mas começou a produzir o carro em larga escala, o pessoal das carroças, dos cocheiros e tal, falou, que absurdo, vai acabar com o nosso emprego. C'est la vie, o mundo é o progresso, como costumavam dizer, né? O Domingos lá de casa, é o progresso. Então não tem como, algumas atividades realmente vão ser substituídas e vão ter outras que vão ser criadas para suprir essas atividades. E eles fazem um quadrinho aqui que eu achei interessante, ó, desenhista de construção, né, é uma tradução, provavelmente deve ser de arquitetura ou de engenharia, né, então aqueles cálculos todos de peso, massa, aquela coisa toda, isso aí, como é 1 mais 1 é igual a 2, uma inteligência artificial realmente pode substituir, né? Especialista em engenharia biológica, contador, consultor fiscal, auditor, designer comercial e designer industrial, engenheiro de ciência de computação, né, escrivão de tribunal. Escrivão de tribunal, qualquer celular hoje já faz, né? Você bota para ouvir lá, ele já faz o ditado, né? Funcionário para coleta de dados, assistentes jurídicos, né? Funcionário de folha de pagamento e registro de ponto, né, de tempo, isso aí já existem maquininhas que fazem isso, né? Editores, então são algumas das funções, né, dos trabalhos que vão acabar sendo substituídos ali por algum algoritmo, alguma inteligência artificial. Realmente são coisas que dá para se fazer mesmo não tem como fugir muito do quadradinho. É óbvio que vai precisar de alguém para supervisionar isso, né? Não dá para você deixar um negócio rodando sem supervisão. Então com isso a gente encerra o nosso Dr. Apple News dessa sexta-feira. A gente se vê na semana que vem. Convido vocês a convidar seus amigos, seus conhecidos a visitar o site drapple.com.br, conhecer meu trabalho. Lá vocês têm os cursos completos para se matricular e também tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.